Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todo mundo esteja bem, espero que todo mundo esteja se cuidando. Hoje a gente vai continuar nossa sequência de estudos sobre a língua portuguesa, voltando hoje mais para o que a gente chama de variações linguísticas, que são as diferentes formas de falar que a gente tem dentro de uma língua e que sofrem interferências de várias situações, do lugar, da idade, da própria situação que eu vou usar essa fala, como a gente vai ver adiante. Só um minutinho, vou aumentar minha apresentação. Então, pronto. Então, língua portuguesa, parte 2. Hoje a gente vai ver o que é variação linguística, aquilo que a gente chama de variantes ou variações regionais, sociais, etárias, citacionais, o que é sotaque, o que é gíria, o que é dialeto, e também vamos falar o que é preconceito linguístico. Então, o que é a variação linguística? A gente chama de variações ou de variantes linguísticas, como eu já adiantei, as diferentes formas de falar a língua de um povo. Por exemplo, as diferenças no jeito de falar de uma pessoa que mora na capital para outra que mora no interior. Na aula passada eu lembro que eu comentei também como a criança acaba falando diferente do adulto, ou então como a gente fala diferente numa entrevista de emprego, né, que eu vou usar uma comunicação mais cuidadosa, vou falar de uma maneira mais formal, que é diferente de quando eu estou com as pessoas que eu tenho intimidade, com os meus amigos, com a minha família. Então, tudo isso é variação linguística. E a gente tem alguns tipos. A primeira é a variante, né, ou variação geográfica ou regional. Como o próprio nome diz, é quando a língua se modifica de acordo com o local que ela é falada. A gente também já comentou disso, né? O português de Portugal é diferente do português brasileiro, que é diferente do português angolano. Então, nessas situações, eu tenho as variantes regionais ou as variantes geográficas. E é também dentro de um próprio país. Aquilo que a gente também já falou, que o português falado no Rio Grande do Sul é diferente do português falado no Rio de Janeiro, que é diferente do português falado no Piauí, que é diferente do português falado em São Paulo. Então, essas mudanças no jeito de falar, que são influenciadas pelo lugar em que a língua está sendo falada, chamam-se variantes regionais ou variações regionais ou geográficas. A gente tem também a variante ou a variação social. E aqui, o que vai determinar é a classe social da pessoa que está falando, né? Deduz-se aqui, por exemplo, aquilo que a periferia ela vai falar, ela vai ter um linguajar diferente das pessoas que moram nos bairros de classe mais alta, né? Que têm mais poder aquisitivo, mais ricas. E isso está, né, fortemente influenciado pelo grau de escolaridade dessas pessoas. Consequentemente, se você tem mais dinheiro, você tem mais acesso a uma educação mais adequada, aquilo que a gente já discutiu até sobre literatura, acesso a livros, a teatro, né, a concertos, por exemplo, coisa que dificilmente as pessoas de classe mais baixa, né, têm esse acesso. Então, aí a gente tem a variante social. As variantes históricas vão ser as mudanças da língua que ocorrem ao longo do tempo. Por exemplo, o português medieval e o que a gente fala hoje, bem aquilo que a gente viu no trovadorismo. O quanto o português daquela época, de 1000 anos atrás, era muito diferente desse que a gente fala hoje. Então, neste caso, eu tenho uma variante histórica, né? Ela vai traçar não queria falar avanços, evoluções, mas as mudanças, né, que ocorreram na língua ao longo do tempo. A variação citacional, ela vai ocorrer quando a gente muda nosso jeito de falar de acordo com a situação que a gente está. É aquele exemplo que eu falei da entrevista de emprego. Eu não vou chegar numa entrevista de emprego, eu estou querendo muito aquele trabalho, falando para o meu entrevistador, pô, meu, descola um trampo aí, cara. Eu vou falar com muito cuidado, vou, né, mostrar que eu sou, que eu tenho um bom nível educacional, digamos assim, porque isso está bastante relacionado.
E também vou usar mesmo as palavras com muito mais cuidado, com formalidade, porque eu vou estar, né, eu não sou íntima daquela situação, vou estar num ambiente muito formal. Outro exemplo de variante situacional é quando a gente está inserido num determinado contexto, geralmente de trabalho também. Por exemplo, a própria linguagem dos advogados, dos juízes, dos promotores, que é uma linguagem bastante própria deles, cheia de termos em latim, até bem difícil para a gente acessar, para a gente entender, né, o que denota um certo grau de falta de acessibilidade, mesmo que é algo que a gente deveria corrigir, algo que deveria ser muito mais. A gente deveria poder entender as leis de uma maneira muito mais fácil. Então, por exemplo, essa linguagem dos advogados, dos juízes, dos promotores vai entrar nessa variação. Naquela situação, numa audiência, no julgamento, por exemplo, a gente vai ter um linguajar, um modo de falar, uma variação bastante própria daquela situação. Então, essas formas de falar que vão variar de acordo com a situação em que eu estou, eu também tenho uma variação. Eu vou chamar de situacional, que ela vai ter a ver com a minha situação. Aqui já meio que adiantei, né, o exemplo. Então, numa entrevista de emprego, eu vou me comunicar com cuidado, com formalidade. E com os meus amigos e com a minha família, eu vou me falar de um jeito muito mais descontraído, informal. Vou usar gírias, vou falar expressões que muitas vezes só a gente entende. Porque eu vou mudar a minha forma de falar de acordo com a situação. A gente costuma dizer que a língua é que nem uma roupa. A gente vai, né, experimentando a mais adequada, usando a mais adequada em cada situação. Na sala de aula, por exemplo, quando eu estou aqui gravando um vídeo para vocês, eu tento gravar de uma forma mais descontraída, mas eu escolho com muito cuidado as palavras, não vou usar xingamentos, não vou usar nada disso, porque eu não estou numa situação que me permite fazer isso. As variações etárias, a gente já conversou sobre elas também, é como o nosso jeito de falar vai mudando ao longo da nossa vida, né? Conforme a gente vai aprendendo mais a língua, entendendo mais como ela funciona, aprendendo mais palavras daquela língua, então elas vão entrando no nosso vocabulário. Então é aquilo que eu comentei com vocês, a criança se expressa de um jeito, o adolescente de outro, o adulto de outro, o idoso de outro. E muitas vezes, embora isso também, né, seja bastante criticado, vai depender muito da educação, de como, né, se cria aquela criança, até se a criança é um menino ou uma menina, tem uma interferência, né? A gente tem criações, modos de ver que a gente chama às vezes muito machista, e falar, menino pode fazer isso, menina já não pode e tal. Então isso também acaba influenciando, mas o foco aqui são as variações etárias por faixa de idade. Agora que a gente já entendeu todos os tipos de variações, a gente vai, né, usar outros termos para falar também delas. A gente ainda vai estar falando dessas variações. E a primeira é o dialeto. O que são os dialetos? Eu coloquei aqui uma tirinha, né, do Chico Bento, que é um personagem que fala aquele que a gente chama de dialeto caipira, né, o dialeto das pessoas do interior, sobretudo do interior dos estados Paraná, São Paulo, Minas, Goiás, ali pega bastante também. É o dialeto do qual eu compartilho, aquele que puxa o R, como eu comentei com vocês logo no que a gente começou a ter aula juntos, né? Porta, torta. Então eu coloquei aqui para a gente já relacionar. Então, o dialeto vai ser esse conjunto de marcas linguísticas que está restrito a uma comunidade, que vai estar dentro de uma comunidade maior de usuários da mesma língua. Então, o dialeto caipira é um jeito de falar o português, que vai ter esse R puxado do porta, que muitas vezes as palavras que tem LH, por exemplo, filho fala fio, milho fala mil, né? Então, vai se criando um conjunto de características ali do aquele jeito de falar o português ou qualquer outra língua, mas no nosso caso o português, que se formam os dialetos. Por exemplo, a gente tem o caipira, que é esse que eu falei, tem o dialeto gaúcho, né, que vai, né, todo tem o ba, o tchê, o jeito de falar próprio do gaúcho. O carioca, que é bastante chiado, né, tudo mesmo, nossa, eu não sei imitar, gente, dialeto. O mineiro, o baiano, o recifense.
O dialeto está geralmente ligado com a geografia do local, né? Porque você acaba criando aquela comunidade. A geografia ela vai ser muito forte quando a gente fala de variação linguística, porque você acaba criando aquela comunidade que está naquele local um jeito de falar. Mas ele também vai ter, por exemplo, quando a gente tem um grupo que se identifica, por exemplo, os roqueiros, né? Quem está muito próximo da comunidade do rock, dos punks, tem um jeito próprio de falar. A comunidade LGBT também tem um jeito próprio de falar. O pessoal que curte anime, mangás, também tem um jeito muito próprio de falar. O pessoal que joga muito videogame, cria essas comunidades, muitas vezes virtuais, também vai ter expressões, marcas próprias ali deles. Então, os dialetos, embora eles estejam, né, muito relacionados ao local, eles também podem estar relacionados com aquilo com que aquelas pessoas daquela comunidade se identificam. Às vezes elas nem moram no mesmo local, por exemplo, uma comunidade de gamers que, né, se relaciona de diferentes lugares, mas está ali sempre junta por causa da internet. Então acaba tendo suas expressões, seu jeito de falar, que vão integrar esse dialeto. A gente tem dentro do dialeto as gírias, né, que são essas expressões que muitas vezes são engraçadas, metafóricas, ou seja, elas significam coisas diferentes do que a gente geralmente acha, e que vão fazer parte desses dialetos, desses grupos. Aqui eu coloquei o exemplo de migué, que é uma que eu falo bastante, né, que é meio que querer enrolar alguém, mas a gente tem muitas outras, né? Trago até mesmo do jeito de falar dos paulistanos, mano, né? O que mais que tem? Eu sabia mais, gente, que a gente vai ficando no isolamento social, parece que vai usando menos gírias daí também. Não consigo mais lembrar de gíria, gente. Vocês devem saber, mas é que eu tô bem afastado mesmo das comunidades. Miguel, mano, pô, meu. E outras geralmente que vão, né, relacionar algum significado, alguma situação. Por exemplo, mano, né, seria irmão em espanhol, mas não é isso que quer dizer. É meu amigo, né, meu parceiro, pô, meu. Então, todas essas expressões que a gente vai utilizando no nosso jeito de falar, em determinado grupo, são as gírias. E o sotaque, ele vai estar relacionado ao som. Ele vai estar inserido dentro dos dialetos, mas ele se diz respeito ao som, que é, por exemplo, como eu já falei, o R puxado do dialeto caipira, porta. É uma característica daquele sotaque. Puxado do dialeto carioca, né? É mesmo, nós, eles puxam bem esses que quase um X, né? Escola, isqueiro, então todas essas marcas sonoras que a gente vê na língua estão relacionadas aos sotaques, os diferentes sotaques que as pessoas têm na hora de falar. Então, sobre variação linguística era isso. Hoje é uma aula mais conceitual mesmo, né, de vários conceitos que a gente teve ali, quais tipos de variações que a gente tem, né, o que é um dialeto, o que é uma gíria, o que é um sotaque. E agora a gente vai para outro conceito, que é aquele que a gente chama de preconceito linguístico. E eu tenho certeza que vocês vão saber do que eu estou falando, porque a gente já discutiu isso em algumas aulas, com algumas turmas, eu lembro que eu já falei bem. Que é quando eu discrimino alguém pela forma com que aquela pessoa se comunica, seja oralmente ou seja também por via da escrita. É aquela situação que quando alguém escreve errado, né, fora da norma padrão, que a gente chama, da norma culta, eu dou risada. Ou então que eu debocho do jeito de falar de alguém, do sotaque. Então, aí eu estou cometendo o que a gente chama de preconceito linguístico. Então, esse termo ele foi criado pelo Marcos Banho, que é um linguista. Ele estuda a língua. E, né, sob o ponto de vista da linguística, que eu já expliquei para vocês, um pouco dessa ciência. E ele expõe uma visão ultrapassada de que existiria um único português, que é esse que a gente chama da norma padrão, da norma culta, esse que a gente aprende na escola e que ele é muito importante para a gente ter como o próprio nome diz, uma norma padrão mesmo para se comunicar, mas que ele não deve ser uma ferramenta de exclusão, de discriminação, porque
Ninguém, gente, fica falando o tempo todo certinho na norma culta. A gente vai diminuindo as palavras, a gente vai acrescentando o nosso jeito de falar. A norma culta é algo para a gente se utilizar em determinadas situações, né? Quando eu vou fazer a redação do Enem, quando eu vou fazer a redação do vestibular, quando eu vou mandar um e-mail para o meu currículo com emprego, ou quando eu vou preencher meu currículo. Então, eu vou usando nessas situações mais formais mesmo. Mas no dia a dia, a nossa língua é viva e ela vai modificando, e em momento nenhum o sotaque, o jeito de falar de alguém, o jeito, até quando a pessoa escreve, né? Porque, por exemplo, vocês estão aprendendo a escrever, a se familiarizar com a norma culta. E são anos, gente. Isso a gente vai, né, de prática, aquilo que eu já falei para vocês, de leitura, de prática. Por isso que a gente vai começar com as oficinas de ortografia. E em momento nenhum eu posso debochar de alguém que está escrevendo ou falando fora da norma padrão, tá? Isso é um tipo de discriminação mesmo, porque geralmente isso está muito associado à escolaridade. Então, imagina se eu vou debochar, por exemplo, da minha avó que nunca esteve na escola, não aprendeu a escrever o nome porque ela fala de um determinado jeito. Então, isso é o preconceito linguístico, e como a gente já comentou, aquelas situações que a gente discutiu, de como muitas vezes as pessoas do sul e do sudeste debocham, né, ou fazem brincadeiras com o sotaque das pessoas do nordeste, até porque nem dá para falar de sotaque nordestino, porque são muitos estados, são jeitos de falar diferente. Então, sobre isso, essa situação tem um nome e ela se chama preconceito linguístico. Então, de conteúdo hoje é esse. Se tiver alguma dúvida, vocês podem escrever comentários ali na aula ou me mandar e-mail. Mas eu vou falar um pouquinho antes da gente finalizar sobre o trabalho relacionado a esse conteúdo. Eu vou abrir aqui com vocês o PDF do trabalho que está lá na postagem. Então, essa vai ser um pouco diferente, essa atividade não vai ser um formulário ou então questões para vocês responderem no caderno. Vai ser um trabalho que pode ser em dupla ou individual, não mais que isso. E vocês deverão fazer uma apresentação, vocês vão me entregar slides dessa vez, não vão me entregar texto escrito, vão me entregar slides. Que pode ser na apresentação do Google, pode ser no PowerPoint, pode ser no Canva, que é esse que eu uso para fazer minhas aulas. Todos eles têm como fazer também no celular, mas no computador, para quem tiver, eu creio que fica um pouquinho melhor, tá? Mas quem tiver só celular também vai conseguir fazer. Então, vocês vão escolher uma das 5 regiões do Brasil. A gente tem Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E vão falar um pouquinho sobre as variações linguísticas que a gente tem nessas regiões. Então, vocês vão fazer uma pesquisa, né? Escolho lá a região Sul, vamos supor, variações linguísticas da região Sul. Jogo no Google e pesquiso quais são as variações que a gente tem. Como que é o sotaque, quais são as expressões próprias daquela região, ou seja, gírias, quais são os dialetos existentes, que influências que aquele jeito de falar sofre, né? Por exemplo, tem região aqui que tem muita influência indígena no jeito de falar. Tem outras regiões que tem mais influência das culturas africanas. Tem outras que têm muita influência de imigração, porque isso também afeta. Então, que influências que eu vou ter naquele jeito de falar? De étnicas, de povo, né, de cultura. E também coloquem expressões, gírias, palavras que sejam próprias daquela região, meio que também traduzindo, né, o que aquela expressão significa. Eu falei migué, é muito própria da gente que é paulista. O que significa migué? Dar enganar, né, ludibriar, né, dar uma tapeada na pessoa. Então, é assim que vocês vão fazer. Então, façam a pesquisa, montem a apresentação, não tem mínimo nem máximo de slides, mas procurem fazer algo bem bacana. Coloquem elementos visuais na apresentação que combina com a região, né, seja as cores da bandeira, seja as influências que aquela região tem bastante na fala, né, como eu falei, as que têm bastante influência indígena, as que têm bastante influência africana, as que têm bastante influência
muitas vezes da vida no campo, as que têm bastante influência dos grandes centros, da imigração, por aí vai. Coloquem todos os sites que vocês utilizarem na pesquisa e envie a apresentação na plataforma. Para quem fizer em duplas, coloca o nome dos 2 integrantes na capa do trabalho, no primeiro slide, mas somente um dos alunos pode enviar ali na plataforma, tá? E a data de entrega é 24 de agosto. Então, qualquer dúvida, vocês podem me escrever sobre o trabalho, principalmente por e-mail, tá, gente? Que é mais fácil, até para a comunicação ficar registrada ali. E era isso. Muito obrigada. Até mais.